Olá, senhoras e senhores, vocês não querem nada, hein? Então, pessoal, estou aqui hoje para poder resolver alguns exercícios dos estudos dos gases, lembrando que esses exercícios são focados no Enem e eu vou trazer 5 exercícios, alguns exercícios trabalhando conceitos ali, tanto o famoso aí PVT Povotó, né, lei de Boyle e tudo, e vou trazer alguns exercícios sobre PV e NRT ali, que é a famosa equação de Clapeyron aí, né? Então, basicamente é isso. Vamos partir para nossa resolução aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. A gente tem aqui na nossa primeira questão um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 atm para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 76 graus Celsius para 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... E aí, galera, a gente tem que vir escrevendo esses valores aqui, né? A gente tem ali o volume inicial ali, né? Que a gente tem, então, que V1... Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Vamos escrever no tradicional preto aí, né? A gente tem aqui o nosso V1, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao nosso 10 litros ali. E aí a gente vai ter o nosso P1, que vai ser igual a 1 atm. Aí a gente vai ter ali o nosso P2. P2 vai valer quanto? 2 atm. Lembrando, né, galera? P1, P2 é pressão, né? Pressão 1, pressão 2. E a gente vai ter ali por último uma temperatura que a gente já vai converter essa temperatura que está ali em Celsius para a nossa escala absoluta, aí, que é a nossa escala Kelvin. Então a gente vai escrever aqui que a nossa temperatura em Kelvin ela vai ser igual a temperatura em Celsius, então menos 73 mais 273. Então a gente já sabe aí que esse cara dá 200 Kelvin. E aí agora a gente vem aqui para a nossa próxima conversão para Kelvin, que vai ser 127 mais 273. Esse cara vai ser igual a 400. 400 Kelvin. E aí beleza, né? Agora a gente já, em tese, aí tem os valores todos. Então vai ficar faltando aí pra gente agora a nossa... encontrar o nosso valor de V2, né? Porque ele pergunta o volume final ali. Beleza? Então vale lembrar que a gente quer encontrar nessa questão o V2. E aí, galera, agora não ficou nada muito complicado, né? A gente vai escrever ali o nosso P1, que vai ser 1, vezes o nosso V1, que vai ser 10. Tudo isso dividido pelo nosso T1 ali, que vai ser o nosso 200, que tem que ser igual ao nosso 2, que multiplica o V2, que é quem a gente quer achar, né? Tudo isso dividido pelo nosso T2, que é 400. E aí aqui agora, galera, ficou bem tranquilo, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse cara para lá multiplicando e passa esse cara para cá multiplicando. Então a gente vai ter aqui, ó, 4.000, que é 400 vezes o 10 aqui em cima, né? Porque 1 vezes 10, 10. Tá dividindo, passou multiplicando, 400 vezes 10, 4.000. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 200. A gente sabe que isso é 400, né? 400. 400 o que? V2, né? Porque a gente não achou V2 ainda. Mas a gente vai achar ele agora. Passo 400 para lá dividindo, né? Então inverte tudo aí, ó. A gente tem que V2 é igual a 4.000 dividido por 400. E aí a gente simplifica, né? Esse cara aqui.
E aqui agora a gente pode simplificar até esse cara aqui, né? 40 dividido para 4 dá 10. Então a gente sabe que V2 é igual a 10 litros. E aí chega a ser quase uma piada nessa questão, né, galera? Porque a gente começa fazendo ela crente que vai encontrar a temperatura aí novíssima, quando na verdade a gente tinha um sistema aí com o nosso volume constante, né? Então, o nosso volume se manteve aí no sistema isovolumétrico. Mas, basicamente, aí conseguimos pegar aí o lance da questão, né? Vamos para a próxima questão aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos resolver essa nossa próxima questão aqui. Certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros a uma temperatura de 27 kelvins. Então já vamos anotando esses valores aí. A gente já tem ali um V1, que a gente sabe que é igual a 20 litros. Posteriormente, ele fala ali que a gente tem uma temperatura de 27 kelvins. E a gente sabe que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, né? Que é 27 mais 273. Esse 273 mais 27, isso aí a gente sabe que é igual a 300 Kelvin. E aí aqui, galera, eu já vou até apagar isso aqui para ficar mais limpa a nossa questão, tá? Então eu já vou até apagar esse cara aqui, ó. Vou deixar aqui só a temperatura aqui, ó. Temperatura, agora que vocês já viram a conta, eu posso fazer isso, né? Temperatura 300K. E aí a gente continua ali e pressão de 4 atm. Então a gente vai ter um P1 que é igual a 4 atm. E aí a gente continua sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 61 litros. Então V2 vai ser igual a 60 litros. E a pressão ela vai se manter, né? A nossa pressão vai continuar aqui 4 atm. P2. E aí por último a gente tem o nosso T2 aí, né? Nosso TK, né? Nosso TK aí de novo, só que é um TK2 agora. O nosso TK2, que é a nossa temperatura ali em Kelvin 2, é quem a gente quer encontrar nessa nossa questão, né? Esse meu ponto de exclamação está ridículo. Eu vou reescrever, melhorou um pouco. Agora a gente vai colocar uma barra aqui dividindo esse cara para não ficar confuso. E aí vamos lá, né, galera? Famoso, aplicar o nosso PVT Povotor aí, né? Pressão 4 atm. Então eu vou colocar o 4 ali. Volume 1, a gente tem ali o nosso 20 litros. Isso aqui tudo dividido pela temperatura 1, que vai ser o nosso 300 Kelvin. Agora a gente vai para o nosso P2, que vai ser 4 de novo, vezes o nosso V2, que vai ser 60, dividido por quem? Dividido pela nossa T2, né? Pelo nosso T2, que é quem a gente quer encontrar. E aí agora, galera, a gente vai passar esse 300 para lá multiplicando esse 4 vezes 60, né? Então eu vou reescrever esse cara tudo aqui agora, tá, galera? A gente vai ter o nosso T2, que vai ser igual a 300, vai ser igual a 300, que multiplica o 4, que multiplica o 60, tudo isso dividido por esse cara aqui, que estava do lado de cá, né? Estava do lado de cá dividindo, passou multiplicando, e esse que estava multiplicando passou dividindo. 4 vezes 20 a gente sabe que é 80, né? Então a gente vai ter aqui o nosso T2, que vai ser igual ao que, galera? A gente tem aqui, ó, 72 mil nesse cara aqui em cima, dividido por 80. A gente sabe que esse cara aqui, fazendo a conta aí, vai dar 900 Kelvin. E aí, galera, basicamente, essa é a nossa santa resposta aí dessa questão, que não é nada difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Deu pra gente resolver tranquilo aí a nossa questão. Então, bora pra próxima. Vamos lá, né, galera? Graças aos nossos mágicos recursos da edição aí, já estamos aqui com as nossas próximas duas questões aí a serem resolvidas. Então, chega de enrolação, vamos lá. Lembrando que agora vão ser questões
de PV-NRT, né? Que vai ser a nossa nova fórmula. Já fizemos o nosso famoso PVT por Votó. Então vamos embora para o nosso PV-NRT analisar outros tipos de questões de leis de gases. E aí vamos lá. Um profissional da área ambiental, estou lendo aqui em cima, um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação para análise. Após algumas medidas, ele obteve os seguintes dados. Aqui tem os valores, né? Amostra de gás, massa 1,28, volume 600, pressão 0,82, temperatura 27. Com base nos valores obtidos entre os gases indicados nas alternativas, conclui-se que a amostra era D. E aí, galera, eu já vou escrever aqui embaixo, aqui, ó, que a gente vai usar bastante, tanto nessa questão quanto na próxima, o nosso PV é igual a N, é igual a N Rzão T. Pressão, volume, número de mols, né? Esse aqui é uma constante de pressão e aqui a nossa temperatura, beleza? E aí agora, galera, a gente parte aqui para nossa questão. E aí para resolver ela, é só a gente olhar quem a gente tem aqui, né? A nossa pressão ali já está em ATM, então a gente vai ter aqui que a nossa pressão 0, agora, galera, na verdade, eu vou resolver essa questão aqui em cima, tá? A gente vai ter ali, ó, 0,82 é a nossa pressão, vezes o nosso volume, que está ali em mililitros. Eu vou passar para litros. Então, de 600 mililitros, a gente vai passar aqui para 0,6 litros, que vai ser igual ao N. O número de mols a gente não tem, mas a gente nem quer ele, né? Porque a gente quer calcular o nosso Mzão. E aqui vale lembrar, galera, que a gente tem uma relação muito importante, que esse N, ele é igual a Mzinho dividido por Mzão. Quem é o N? N é o número de mols, M é a massa em gramas, e Mzão é a massa molar em gramas por mol, beleza? Então aqui a gente não vai usar o valor de N, a gente não tem esse cara e a gente nem tem interesse em achar ele, então não tem por que deixar ali. A gente vai substituir por M, sendo que na verdade a gente sabe quem é o M, né? O nosso M é 1,28 dividido pelo nosso Mzão. Mzão é quem a gente quer encontrar. Então vamos deixar esse cara ali, vezes o nosso R, que ele já está dado aqui, né? 0,082. E a gente tem por último ali a nossa temperatura, que está ali 27, convertendo para Kelvin, né? A gente lembrar que a temperatura em Kelvin, né? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que vai ser 27, mais 273, beleza? Isso aqui, galera, vai ser igual a 300, né? Então, eu só vou voltar aqui e já vou escrever esse 300 direto, tá? Então, a gente sabe que essa temperatura aqui vai ser igual a 300 Kelvin. E aí, né, galera, agora sim, eu não vou fazer essas contas todas aqui na calculadora ou na mão, porque vai demorar muito, a gente vai perder muito tempo. Recomendo que vocês façam aí. Mas a gente quer achar, olha, quem que a gente quer achar? A gente quer achar o M. Então a gente vai ter que esse M, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a, que eu me lembro de cabeça aí, né, que eu estava refazendo a questão aqui antes. Ele vai ser igual a 60, ele vai ser igual a 64 mols, beleza? Na verdade, esse cara aqui era gramas por mol, né? É o que eu falei com vocês, gramas por mol. A gente poderia ter colocado um elevado a menos 1 aqui e tal, mas enfim, vou escrever assim mesmo. E aí agora, né, galera, a gente precisa olhar os dados aqui
e ver quais dados a gente pode usar aqui para formar a substância que a gente precisa aqui, né? E aí, para chegar nesse valor, a gente poderia usar aqui, né, um S, que daria aí 32, e a gente poderia usar 2O2, né, um O2 aí, na verdade. E aí, um SO2, a gente vai ter aí, que vai dar exatamente o nosso 64 aí, beleza? Então, a gente sabe que a nossa alternativa correta nesse cara aqui é a nossa letra D, beleza? Continuando aí, galera, a nossa resolução dessa questão. Agora vamos para 4 aqui. E agora vamos lá. Determine o volume ocupado por 1 mol de substância gasosa a 10 atm de pressão e 25 graus Celsius. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que anotar aqui é a nossa pressão, né? Não vou escrever a fórmula, porque a fórmula vai ser PV/NRT, que já está escrita aqui em cima. Então, quem que vai ser o nosso P? O nosso P vai ser o 10 ali, né? O V é quem a gente quer encontrar, né? Ele começa já falando, determine o volume. O nosso N, a gente tem ele que é 1. O nosso R é 0,082. A gente vai ter ali o nosso T, que é 25, só que a gente tem que lembrar lá na nossa escala Kelvin lá, né? Que a gente tem que a temperatura em Kelvin, ela é igual à temperatura em Celsius, que a gente vai colocar aqui o 25, mais a temperatura mais 273. E aí, quando a gente coloca esse 273 aqui, né? 283, 293, a gente vai aqui para 298. Então, eu já vou apagar esse cara todo aqui. E já vou deixar aqui que a nossa temperatura em Kelvin, ela vai ser 298 Kelvins aí. Beleza? Então, agora que a gente anotou isso tudo, é bem simples, né? A gente isola o nosso V, vai passar esse cara para lá dividindo, e a gente vai encontrar o valor aí que eu lembro aí de cabeça, que eu não vou fazer aqui na calculadora para agilizar o nosso tempo, de 2,44 o que? Litros, né? Se é volume, é litros que a gente quer encontrar. Beleza, galera? E assim, apesar de eu não ter feito essas contas aqui para agilizar o nosso tempo, essas contas dão para ser feitas na mão, né? São contas até rápidas de fazer e tudo, mas é mais para a gente poder ganhar tempo mesmo. Beleza? Então vamos para a próxima questão aí. Então vamos lá aí, galera, de novo usando nossos recursos mágicos aí da edição para nossa questãozinha 5 aí, né? Nossa quinta questão aí. Beleza? Aqui vamos lá, uma questãozinha bem tranquilinha até, para a gente fechar essa nossa lista aí de resolução de um jeitinho bem tranquilo. Calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mols de um gás A e 2 mols de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 K e o volume é de 15 litros. Galera, de novo, vamos para o nosso aí, vou escrever de vermelho, né? Vamos para o nosso aí, P, V é igual a MRT. E aí, né, agora eu vou escrever de preto, prefiro. Agora a gente vai para nossa conta aí, né? Quem é o nosso P? Quem é a nossa pressão? Calcule a pressão total. Então, na verdade, galera, quem ele quer encontrar aqui é a nossa pressão vezes o nosso volume. Nosso volume está ali no finalzinho, né? 15 litros. Igual ao nosso N. Quem é o N? A gente tem uma mistura gasosa formada de 3 mols de um gás A e 2 mols de um gás B. Então a gente soma esses dois caras, né? Esse é até o tchan aí dessa questão, né? O que talvez poderia confundir um pouco, não sei. Mas aqui a gente vai ter um cara igual a 5. Vezes o nosso R, que é 0,082. Nossa, de onde tirou esse valor? Esse valor é tabelado, né, galera? A gente tem que se recordar dele mesmo. E aí, por último,
mas não menos importante o nosso T, que ele também já deu ali, né? A gente não precisou fazer aquela nossa conversão, vai dar 300k. E aí aqui agora, né, galera, a gente vai ter então a resposta, que é o P, a gente passa esse 15 para lá dividindo, efetua essa continha aí, como eu já lembro de cabeça aqui, eu já vou colocar direto. A gente vai ter que esse cara vai ser 8,2 ATM, beleza? E aí agora acabou nossa questãozinha aqui, né? Vou até circular de verde agora, para você não falar que só circulando de vermelho. E aí acabou nossa questãozinha, beleza? Assim, galera, um comentário que vale a pena destacar aqui agora é o seguinte. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas essas nossas questões que a gente fez aqui, principalmente essas questões de PV e NRT que a gente fez, são umas questões que o enunciado não é muito elaborado, né? Pelo menos o dessa aqui, né? Do anterior até tinha um enunciado mais elaborado, típico de Enem, mas essa daqui, apesar de ser uma questão do Enem também, o enunciado já não é tão elaborado. Mas galera, vale a gente se recordar que o Enem ele é feito de um comando, né? A gente tem sempre um comando da questão que é dado por esse cara aqui, que é a pergunta principal que aparece no final e as alternativas. E a gente tem um texto que às vezes é um texto motivacional no início. Quando eu digo motivacional aqui não é para te motivar a fazer questão, mas é para é um texto para introduzir a questão, né? Mas em alguns casos esse texto ele não é fundamental. Principalmente em questões do Enem, às vezes esse texto às vezes não é, essa regra costuma mudar ao longo dos anos, mas o que eu estou querendo falar aqui para vocês é mais para dar uma dica mesmo, de que talvez vocês estão olhando aí e falando assim, o Nico está resolvendo os exercícios facinhos, mas não, são exercícios do Enem e às vezes vale a gente se recordar dessa dica, né? Porque quando a gente vê uma questão nesse estilo aqui, ser um texto grandão antes, né? A gente já fala assim, essa questão não é de Enem. Quando na verdade quase todas as questões do Enem elas têm sempre esse formato, né? Só que costumam ter um textozinho motivacional antes. Então vale a pena a gente prestar atenção nesses detalhes para que a gente possa resolver bem, né? As questões do Enem. Beleza, galera? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resolução de exercício. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu! Falou!